A aula de hoje é sobre as 3 formas que se existe de acessar a internet através de fio, através de uma rede cabeada. Um cabo que precisa chegar em um local e aí sim você vai ter internet. Mas primeiro eu tenho que te dizer o que é internet, lembrar esse conceito, qual é a função. Primeiro é uma rede que, da base tecnológica, você tem acesso a informações, a conteúdos. Essa rede de informações é que é chamada internet, que é uma rede que, na teoria e na prática, todos podem ter acesso, desde que tenha algum meio de acessar essa prestação de serviço, que é acessar a internet. Entenda que ela pode ser acessada por computadores, notebooks, celulares, tablets, diversos dispositivos. Não é preciso ter um equipamento específico que ele pode acessar a internet. E pode ser um humano acessando uma pessoa ou até um robô ou uma máquina. Ela pode mandar e receber informações através da internet. Para você se comunicar, existe um protocolo, uma forma de comunicação. Então, toda vez que você faz algo na internet, seja mandando alguma informação ou recebendo alguma informação, existe um protocolo que é chamado TCP/IP. Então, é a forma de pegar o que você quer, ou o que você pediu, ou o que você digitou, ele transporta isso por essa rede e te dá um retorno. Na prática, na tecnologia, é isso que acontece. Por mais que você digite uma pesquisa e você receba a resposta em alguns milissegundos ou alguns segundos. Nessa velocidade, o que você pediu foi e já voltou para você receber, para você entender como é que acontece essa internet. No Brasil, todo acesso deve ser por meio de um provedor. Então, telefonia móvel, telefonia fixa, banda larga, todos eles devem ter um meio. E aí, normalmente, você, quando contrata o serviço de internet, o provedor ele já é disponibilizado para você de forma automática. Normalmente é isso que acontece. E na internet, você pode utilizar um serviço de dados, que é só transferência de informações, e também de voz, que é usando aplicativos ou VoIP. Tem várias tecnologias que você tem hoje em dia para utilizar. Por exemplo, o WhatsApp é uma forma de você usar voz durante o uso de uma internet, para você ter ideia. Uma analogia que você pode utilizar, que eu fiquei pensando, como é que eu vou explicar a internet para uma pessoa que não tem tanta informação, vamos dizer assim, da parte de conceitos. E a única coisa que eu consegui pensar que tem uma relação é o filme Avatar. O filme tem uma espécie, vamos dizer assim, de seres vivos lá, que são os Na'vi, Na'ri, que eles vivem lá e nós, seres humanos, chegamos lá para bagunçar o negócio. Só que eles têm a religião deles, os conceitos que eles têm, onde existe a mãe natureza deles, é chamada de Eywa, e como se fosse algo religioso também. E a forma que eles conseguem conversar com a Eywa é através de algumas árvores específicas ou sagradas para eles, e que o Avatar ele tem um rabo de cavalo que ele puxa e se conecta com ela para ouvir ou para mandar informações. E a internet é praticamente a mesma coisa. Você acessa para mandar informações ou para receber. É um pouco diferente, lógico, porque você tem um computador para acessar e não o seu corpo é que acessa. Mas é uma ideia que você tem como comparar algo do tipo. E o que é que a gente vai ver na aula de hoje? Nessa aula, eu vou passar para vocês as 3 formas que existem de acesso à internet por fio, cabeado. Além disso, o que é o internet empresarial, o que é que o gestor de telecom precisa entender um pouco das diferenças de uma internet residencial ou de pessoa física, os tipos de links e circuitos que existem, como a internet chega até a empresa, você tem que ter a noção de quais provedores, quais prestadores de serviço e qual a diferença entre eles, na maioria dos casos você tem, e os 5 riscos de perder a internet com fio, que todo gestor de telecom precisa, no mínimo, saber que existe e se precaver, porque se acontecer, você tem alguma outra ação. Então, primeiro, o que é a internet empresarial ou internet corporativa? O gestor de telecom, que é quem cuida da parte dos serviços de telecom da empresa, ele precisa entender primeiro, pessoa física é um tipo de serviço. Corporativa, o serviço é o mesmo, é a entrega
da internet. Porém, eles entregam de formas normalmente diferentes. Você tem, por exemplo, em alguns prestadores você pode ter um atendimento diferente. Então, em vez de você falar com um atendimento de residência, você tem um atendimento corporativo ou o segundo nível de atendimento corporativo. É um fluxo diferente. O horário de suporte pode também ser diferente. Pessoa física para pequenos prestadores é em horário comercial, na maioria dos casos, alguns atendimentos. Mas para corporativo pode ser 24 horas. Então, lógico, cada prestador é um prestador, mas precisa avaliar essas informações e você tem que entender. E a comparação de preço para pessoa física e jurídica, em alguns casos, jurídica pode ser maior, mas aí depende de cada prestador de serviço. Não tem como você dar uma regra para o mercado que o preço é livre, não dá para a gente fazer isso. E o tempo de fidelização, aí lógico, pessoa física no máximo é de 12 meses. O corporativo, você pode chegar a contratos de 24, 36, 48 meses. Aí você tem que avaliar, mas existe essa diferença do tempo de fidelização do contrato de permanência. E outra coisa que pode ter, aí tanto faz residencial ou empresarial, é um IP fixo. IP é o endereço da máquina, tá? Que ele pode, quando você acessa a internet numa rede normal, ele pode mudar toda vez que você se conecta. E com IP fixo, ele faz com que você consiga acessar aquele endereço independente de quantas vezes você se conectou ou reconectou. Mais ou menos, entenda o seguinte, o aplicativo da sua empresa, o sistema XYZ, por exemplo, ele precisa ser acessado por um telefone. Só que esse telefone ele vai acessar esse endereço IP. E se ele sempre muda, o telefone não consegue acessar. A forma de colocar o endereço IP é para ele sempre conseguir acesso naquele local, naquele endereço. O endereço IP na prática funciona dessa forma, para você ter um canal de comunicação sem precisar ficar mudando toda hora. E outro ponto, que lógico, todo contrato de serviço de internet, ele precisa ser corporativo ou empresarial, ele precisa ser assinado, ou é um acordo verbal e você tem acesso ao serviço. E todo contratante, ou seja, você que contratou o serviço, tem direito a utilizá-lo. Porém, é preciso que existam condições técnicas para tal, ou seja, para que ele funcione. Se você fez a contratação do serviço, assinou lá o documento, mas a prestadora ela não consegue entregar o serviço, então você não deve ser cobrado por nenhum valor sobre aquela configuração que foi solicitada, porque o serviço não funciona. Se ele já funcionava e a operadora deixou de prover, aí é outra questão, eles têm que fazer alteração, informar a exclusão de planos ou algo do tipo. Mas se você vai fazer a contratação e tem a viabilidade, eles devem fazer isso, exceto caso não tenha essa viabilidade. Então vamos lá. Quais são os 3 tipos? E a gente vai começar pelo primeiro tipo. A primeira forma de acesso à internet através de fio. É uma rede cabeada, ou seja, aqui existem cabos até a internet chegar. Primeiro tem um cabo coaxial ou par metálico. É uma conexão de internet. A maioria das conexões no Brasil são ADSL. Então, para utilizar a internet do Brasil por cabo, par metálico, cabo coaxial, um cabo que é de cobre, ele normalmente utiliza a tecnologia DSL. É uma linha digital, é você pegar uma linha que normalmente era de telefone e fazer com que ela também trafegue internet. Normalmente é isso que é funcional, que a pessoa utiliza na empresa ou no contrato residencial, mas que o Brasil já tinha uma rede estruturada dessa forma, de telefones. Então, foi feita a adaptação para que pegasse uma internet de mais velocidade, de alta tecnologia, há uma época atrás. Então, isso foi feito. Esse cabo, normalmente, ele vem de um armário da telecom, ou seja, um armário da prestadora de telecom que está próxima ao endereço. Ele pega aquele cabo e faz o caminho até a sua estrutura, seja o escritório em uma residência ou em um prédio. Ele faz normalmente dessa forma. Uma característica principal dessa tecnologia, que é a DSL, é que ela tem um tráfego mais rápido de um lado do que de outro. Você tem mais velocidade para poder receber as informações de internet do que enviar. Esse receber é chamado de download, ou baixar algum arquivo, baixar alguma informação. E o envio das informações se chama upload.
você está enviando informações para a internet. Então o download ele é mais rápido e o upload ele é mais lento comparado com o download. Então a DSL tem essa diferença. E nessa tecnologia existem 3 canais que você vê no cabeamento. Um é o de voz, porque você pode continuar utilizando um telefone normal. O segundo canal é o de download e o terceiro é de upload. Então você tem isso separado quando você faz o uso do serviço. No escritório você vai ver que existem velocidades diferentes, upload, download, e a linha telefônica ainda assim funciona. Então tem como você utilizar esses 3 serviços, vamos dizer assim, que a internet é um, com esses 2 canais, e a parte de voz ao mesmo tempo. Isso não deve fazer nenhuma interferência para a utilização do serviço. E por ser cobre, esse cabeamento, o par metálico, ele pode sofrer algum roubo, algum furto. Então, para você ficar ciente que esse material ele tem um certo valor para revenda, mas a tecnologia ela dá uma alta velocidade, dá uma segurança, e aí o prestador de serviço tem que tomar conta da sua estrutura. Essa parte da tecnologia de cabo coaxial ou par metálico da ADSL para acessar a internet. Uma outra forma de você acessar a internet em um local físico, ou seja, chegando um cabeamento, é através da fibra óptica, ou FTTX, que é a parte de fibra óptica que pode ter diversas opções, diversos cenários que eu vou te mostrar. O objetivo, lógico, da fibra óptica é acessar a internet. Ela vai ter mais velocidade, ela é uma estrutura mais leve e mais fácil de ser instalada. No cabeamento estruturado hoje em dia, nas prestadoras de telecom, é mais viável fazer via fibra óptica na maioria dos casos, a não ser onde já exista um cabeamento pronto. Outra coisa, o objetivo principal da fibra óptica que os provedores têm e os prestadores de serviços de grande ou pequeno porte, o ideal seria entregar a fibra no ponto final para o usuário, ou seja, quase no computador dele, mas coloca lá um modem, um roteador e a fibra chegando lá é o melhor cenário. E existem, pelo que eu entendo e pelo que eu pesquisei, mais ou menos 5 formas de ter essa fibra, que eu vou te mostrar para você entender o conceito e como ela pode chegar na tua estrutura. Existe o FTTH. O H é de room, ou seja, residência. Imagine que o escritório da empresa é em uma casa. Então, a fibra óptica chegando até a sua residência, ou seja, seu escritório, sua casa, o local de trabalho, ela se chama FTTH, que é uma estrutura, um projeto feito dessa forma. Ela chegando até o modem da sua residência ou um roteador, e aí você utiliza onde você precisar no seu endereço. Quando existe uma estrutura em que existe um prédio, um edifício, é chamada FTTA. Por quê? Ele vai precisar de uma estrutura vertical, ele vai precisar subir. E aí a topologia, ou seja, a forma de estruturar e de fazer o planejamento e o projeto é diferente de uma residência, ou de uma casa, ou de um escritório, que tem uma estrutura que você não precisa subir e descer de uma forma muito alta, vamos por assim dizer. Então, o FTTA é quando é utilizado em apartamentos, edifícios ou algo do tipo. Quando você tem a fibra que ela não chega até o seu ponto final, ou seja, para você usuário utilizar, existem 2 cenários. Existe a FTTN e FTTC, onde uma parte é fibra e no final é um cabeamento de par metálico, e aí você tem a DSL no seu escritório, e aí você não vai ter fibra do início ao fim, vamos dizer, do armário de telecom até o seu ponto de conexão. E existe a FTTB, que é a mesma coisa, uma parte em fibra, mas no final é a DSL, só que para edifícios. Então entenda que existe uma boa parte que pode ser de fibra, mas não necessariamente no final você ter fibra e você ter lá um par metálico chegando na sua empresa. O ideal é que seja tudo fibra, porque você vai ter mais velocidade, mais segurança e uma estrutura mais unificada. Então, quanto mais ter fibra até o ponto que você recebe e tem um modem, um roteador para usar, é o melhor cenário. Lembrando que a fibra ela vai dar maior estabilidade, você não vai ter tantos problemas de interferência quanto um par metálico, e a conexão também é melhor. E o risco de roubo também diminui porque o cabeamento por fibra óptica
ele não dá para você revender, não é um cobre. Só que nem todo mundo que furta sabe que aquilo ali é uma fibra ótica. Então pode acontecer isso, mas não tem muito o que ser feito com o cabeamento que é roubado nesses cenários. E a fibra ótica ela tem um baixo custo de manutenção e a prestadora, vamos dizer assim, diminui o custo implementando fibra ótica e a própria fibra se torna mais rentável no médio e longo prazo. A terceira forma de conexão com a internet é a rede elétrica, ou PLC, a tecnologia que já existe e que você consegue acessar a internet por uma tomada. Você faz a conexão de um equipamento, de um computador, por exemplo, e você consegue trafegar dados. Isso já é possível. Só que não tem uma qualidade tão boa quanto a fibra ótica ou um cabo coaxial. Existem variações e aí cada ambiente é um ambiente. Na parte de energia elétrica você tem algumas variantes. Quanto mais distante de um transformador ou um equipamento que faz a troca das informações, vai ficar mais lenta a internet ou ter mais interferências. E aí você tem que ter esse cuidado. Quais são as vantagens? É que a rede elétrica, na prática, no Brasil, ela está muito mais espalhada do que as redes de cabo de todas as prestadoras. Então a rede elétrica ela chega a mais lugares. A facilidade de uso é muito fácil, é só você plugar e você consegue se conectar. Então é mais fácil isso acontecer. E você pode ter mais velocidade de transmissão em alguns cenários. Dependendo da rede, como ela esteja, você pode ter essa vantagem. Quais são os pontos que você tem que ter atenção, que são um pouco de desvantagens? Esse ponto de energia ele pode gerar interferências, pode ter ruído, pode ter problema e você não conseguir trafegar na internet da forma que você quer. E existe a oscilação. A energia ela não permanece em 110 ou em 220, ela sempre oscila, não é algo exato, continua aquilo ali. Então pode ter mais variação com a quantidade de pessoas utilizando dessa forma também. E você, quando acessa a internet, por exemplo, da sua residência ou do seu escritório pela rede elétrica, você pode compartilhar aqueles dados sem intenção com vizinhos. E aí você tem que ter cuidado. Então, se você quer uma rede mais privada, a rede elétrica ela não vai ter tanto essa segurança. E é um cuidado que precisa ser visto com toda a estrutura. Mas no Brasil, você ainda não vê muita estrutura de rede elétrica, porque ainda tem que fazer muitas ações para que ela fique, vamos dizer assim, comparável à fibra ótica. Mas ela existe. Os tipos de links ou circuitos. Você já conheceu que existe 3 formas de fazer a contratação de serviços de internet cabeada, ou seja, fibra ótica, par metálico, rede elétrica, mas os tipos de links que é o serviço contratado, como é que ele vai ser utilizado? Na ADSL, em sua maioria, ou fibra ótica, ambos os casos, você e a rede elétrica também, você pode utilizar um circuito, um contrato, um link de forma pública ou compartilhada. Por exemplo, a maioria das empresas hoje, ela contrata a internet, ADSL ou fibra ótica, e esse local, ou seja, essa internet, quando você passa dados, ou seja, enviando ou recebendo, imagine que é como se fosse uma avenida grande. Pense que uma avenida grande tem 5 faixas. Nessas 5 faixas, quando você trafega dados, imagine que você está trafegando na faixa do meio. Mas, quando é um sistema compartilhado e público, você está passando no meio e tem mais 2 faixas de um lado, 2 faixas do outro, com outros usuários também trafegando na internet, não só a sua empresa, outras. E você tem aquele canal de comunicação com vários outros usuários. Então é um canal público ou compartilhado. Você tem lá muita gente transmitindo dados. Isso não quer dizer que é inseguro. Tem a sua determinada segurança, mas é um processo diferente de comunicação desse link. Então, entenda que é uma avenida e que você tem uma parte e tem as outras partes sendo utilizadas. E aí você tem um meio compartilhado. O outro é um link, um circuito que seja privado, dedicado ou até particular, para você entender como é que ele funciona. É você ter essa mesma avenida com 5 faixas e você usando ela sozinho. Imagine que você está lá na pista do meio, sem problema, sem trânsito, sem nada que lhe atrapalhe.
E aí você tem um link dedicado só para você. Só você utiliza esse canal de comunicação. Existem várias formas de fazer isso, mas esse é um tipo de link. Imagine, por exemplo, qual a forma de utilizar? Quando você precisa de informações privadas, quando você precisa conectar filiais da empresa, quando você precisa fazer uma conexão que não deve ser pública, não deve ir para a internet, vamos dizer assim, e que todos tenham a possibilidade de ver. É algo mais privado. A gente tem essa parte de link dedicado ou rede privada, e aí você tem como fazer essa utilização dos dados de maneira mais segura. A parte da internet chegar até a sua empresa, ou seja, como é que ela chega? Lógico que, como a gente está falando de uma rede de cabos, ou seja, fios, você tem o ADSL para chegar na empresa, que é um par metálico, você tem a fibra ótica ou a rede elétrica, você tem uma contratação de serviço. E para chegar na sua residência, ou na sua empresa, no escritório, no prédio, independente de onde seja, eu entendo que existem 3 tipos de empresas que vão te entregar esse serviço. Prestadora nacional de grande porte, imagine que por exemplo, a Vivo, a Oi, a NET, a TIM, elas têm uma estrutura grande para poder entregar esse serviço para milhares ou milhões de usuários. No Brasil você tem muitas casas, muitas residências, muitos endereços comerciais, sejam prédios ou residências conectados, isso é fato. Então a prestadora nacional ela tem uma forma de fazer esse fluxo. Existe o atendimento de suporte, você tem contratos mais elaborados, então é um tipo de contratação. Você tem atendimento de suporte, atendimento para demandas. Em outra parte, você tem prestadores de pequeno porte, porém que eu considero prestadores regionais. São aquelas empresas que entregam internet em um estado ou em alguns estados, em alguma região, vamos dizer assim. E você tendo essas empresas, o atendimento é diferente de uma prestadora de grande porte nacional. E aí você tem que ter cuidado e tem que analisar sempre quais são os projetos que você tem na empresa e qual é a necessidade. E avaliar isso sempre. Então, existem prestadores nacionais, prestadores regionais para você ter a internet e tem o último, que são os prestadores de pequeno porte ou provedores de acesso à internet. Esses, vamos dizer assim, prestadores de pequeno porte, eles atuam normalmente em uma cidade, em algumas cidades ou até em bairros. Eles fazem a entrega mais no ponto final. É o que a gente considera do mercado de telecom, que a gente chama de última milha. Então, o que é que pode acontecer? Um desses 3 é que você vai receber um contrato, que você vai fazer um contrato para acessar a internet na empresa. Isso é fato. O que pode acontecer? Imagine que um provedor nacional, ele chega com a internet, vamos supor, fibra ótica, até um determinado ponto, mas ele não entrega no endereço da sua empresa. E aí, um prestador regional ou de pequeno porte, ele pega essa estrutura da grande prestadora e ramifica, ou seja, ele amplia, ele faz com que essa conexão chegue até a sua empresa. E aí uma parte você vai utilizar de uma prestadora de grande porte e outra de uma prestadora de pequeno porte ou regional, para você entender como é que funciona, essa considerar última milha, essa última estrutura. E outra, quando você tem uma prestadora mais robusta, como a regional, ela consegue ter uma ramificação muito maior. E normalmente essa prestadora de pequeno porte ou provedor, ele pode ter mais do que uma prestadora de grande porte. Ela pode ter uma conexão grande com a Vivo, uma outra grande com a Oi, outra grande com a TIM, e quando tiver o uso de internet no seu local da empresa, ela pode variar essa conexão se for necessário ou se tiver no contrato. É uma possibilidade. Então, sempre que você fizer a contratação de um serviço de internet cabeado, avalie quais são as formas que você recebe a internet e esses meios, qual é o prestador, qual é o tempo de suporte, SLA, que é o prazo de resposta para demandas. Avalie tudo isso quando você estiver pensando em como a internet chega até a sua empresa. E existem 5 riscos na parte de internet cabeada, internet com fio, em que todo gestor de telecom precisa saber. Então, se você toma conta do serviço de telefonia móvel, fixa, banda larga, o que quer que seja, quando você pensa em internet fixa, você tem que, no mínimo, conhecer esses 5 itens. Se você não conhecia, é bom você já anotar um plano de ação caso algum deles aconteça na sua empresa.
Lembrando que as formas de acesso à internet cabeada são a par metálico, cabo coaxial, que é o ADSL, na maioria dos casos, fibra ótica e a rede elétrica. No Brasil você vai ver muito mais ADSL e fibra ótica. Rede elétrica vai ser mais difícil você encontrar para poder utilizar e contratar um serviço. Pelo menos eu não conheço ainda uma empresa que faça isso aqui no Brasil, mas deve ter alguém fazendo algum uso. Então, primeiro risco, rompimento do cabeamento devido a caminhões. Então, dependendo do seu endereço, você já pode ter passado por isso ou vai passar, porque existem diversos veículos. A altura média, para você ter ideia dos postes, a altura de cabeamento, ele pode variar por município, mas é em média 5 metros. E a parte de baixa tensão elétrica é de 6 metros mais ou menos. Então, cada cidade pode ter essa variação. Então, pode acontecer. Feito isso, se você tiver um projeto que a empresa tem que ter internet, você tem que ter um processo de redundância. Se esse cair, o que é que vai funcionar? Então, tenha num projeto o mapeamento de riscos que isso pode acontecer e qual é a ação que você vai fazer para mitigar, para diminuir esse problema. O segundo risco é a queda de conexão por falta de energia. Seja uma falta de energia apenas no seu bairro, na cidade toda, apenas na sua empresa, então precisa ter essa avaliação. E é um risco, porque caiu energia, provavelmente poucos computadores, poucos equipamentos vão estar funcionando, a não ser que você tenha um gerador, se for apenas na sua estrutura. Mas se for, por exemplo, no armário de telecom, ele sofreu algum problema ou pane elétrica, aí é algo que você não tem como controlar. Essa parte você tem que prever as ações. O terceiro risco de perder a internet com fio é o furto de cabeamento. Então, o par metálico, a rede da DSL, normalmente, esses fios são de cobre. Então, existem pessoas que cortam o fio e revendem. E ele tem um certo valor de revenda porque é cobre. Então, existe um problema nesse cenário. A fibra ótica, como hoje ela é mais utilizada do que a DSL, o par metálico, ela está rompendo com esse paradigma, ou seja, está diminuindo. Porém, ainda existe o furto. Só que, lógico, a gente não vai saber aqui porque a pessoa roubou, furtou. Mas, quando ele furta e não é um cabo de par metálico, ele não tem muito o que fazer com aquele equipamento. Ou seja, ele cortou, você na empresa vai ficar sem conexão, mas não vai ter valor de revenda. Normalmente é um dos pontos que pode acontecer, esse risco de você ficar sem internet por causa do furto de cabo. Outro ponto que pode acontecer são acidentes de trânsito envolvendo postes. Pode acontecer algum acidente que não era o objetivo, mas atingiu o poste precisa ser trocado, não necessariamente afetou a rede elétrica, mas vai precisar fazer toda uma ação e vai ter algum transtorno para você. E aí é um risco que você também tem, que você não tem como controlar ou como prever em alguns casos. E o quinto risco é um risco que poucas pessoas preveem, mas que pode acontecer. Que imagine que é o seu roteador, o seu modem, que você tem acesso à internet ou qualquer outro equipamento, ele queimar ou dar defeito. Isso acontecendo, você vai ter que fazer contato com o suporte técnico, solicitar uma visita, dizer que o equipamento não está funcionando e aí demora alguns dias até que o serviço possa voltar ao normal. Ou dependendo do prazo que você tem de suporte, pode ser em algumas horas. Mas é um risco que pode acontecer. Se você tiver um equipamento de sobressalente, ou seja, de reserva, você pode utilizar desses casos e ver se volta ao normal. Então entenda quais são esses 5 riscos de perder a internet com fio. E eu já passei em alguns clientes, alguns casos, que quando ocorre o rompimento de fibra, é algo que, ou de cabeamento, é algo que demora, porque o pessoal vai ter que avaliar os danos, qual foi a quantidade de metros específica que teve o rompimento, ou seja, que danificou o material, e depois fazer a substituição disso. Dependendo da quantidade de metros, pode demorar alguns dias até o serviço ser restabelecido na organização. Por isso que é importante, quando você tem esses riscos, você pensar em redundância, em qual é a outra forma, qual é o outro canal, outra medida que eu consigo colocar a internet na organização, na empresa. E isso vai ajudar quando você estiver passando por algum desses riscos ou algum desses problemas. Então, se você tem
alguma informação a adicionar, algum comentário, manda aí. Se tiver algum risco a mais ou alguma outra forma que você conhece de internet, manda teu comentário, tá bom? Espero ter ajudado e te mostrar um pouquinho das formas que existem de se conectar uma empresa à internet com fio, ou seja, a estrutura cabeada, fisicamente estruturada, fazendo que a internet chegue até a empresa. E, em alguns casos, também o uso de voz pela internet. Tá bom? Até mais!